Um idoso me disse: "Minha filha é amante do seu marido. Antes de partir, vou lhe contar a verdade." Eu ainda consigo ouvir o som seco na janela naquela tarde cinzenta, como se alguém tivesse batido não com a mão, mas com o peso de uma decisão que não podia mais esperar. Eu estava sentada no sofá, com o celular na mão, tentando resolver coisas pequenas do trabalho, daquelas que a gente faz no automático. O mundo seguia normal demais para o que estava prestes a acontecer. Quando levantei a cabeça, vi um senhor parado do lado de fora. Magro, curvado, o rosto marcado por um cansaço que não vinha só da idade. Abri a janela com cuidado, achando que talvez fosse alguém pedindo informação ou ajuda. Ele não sorriu. Apenas disse, com uma voz baixa e firme ao mesmo tempo, que tinha câncer terminal e que não tinha muito tempo. Não foi um pedido. Foi um aviso. Eu não sabia o que responder. O silêncio entre nós ficou pesado. Ele apoiou a mão no parapeito da janela, como se precisasse se ancorar em algo para continuar. Disse meu nome completo, corretamente, o que me causou um arrepio imediato. Falou que sabia que eu era casada havia 12 anos, que morava ali há 7, que trabalhava demais e que confiava demais. Não houve acusação no tom dele. Só uma tristeza profunda, quase respeitosa. Então veio a frase que desmontou tudo o que eu achava sólido na minha vida. Minha filha é amante do seu marido. Antes de partir, eu vou lhe contar a verdade. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. O coração acelerou. As mãos começaram a suar. E a primeira coisa que pensei foi que aquilo era algum tipo de engano cruel. Eu nunca tinha visto aquele homem. Nunca tinha ouvido falar dele. Tentei interromper, dizer que ele estava confundindo as coisas, que meu marido não era esse tipo de homem, que minha família não funcionava assim. Ele não me deixou terminar. Disse que o caso durava 9 anos. Disse que eles tinham 2 filhos juntos. Disse os nomes das crianças. Disse o bairro onde moravam. Disse detalhes que ninguém inventaria sem carregar um peso real demais para ser mentira. Eu me apoiei na parede da sala porque senti as pernas falharem. A sensação era de estar caindo sem sair do lugar. Ele continuou falando, com cuidado, como se escolhesse cada palavra para não me ferir mais do que o inevitável. Contou que descobriu tudo tarde demais, que tentou negar, que tentou proteger, que tentou convencer a si mesmo de que não era seu papel destruir uma família alheia. Mas o câncer chegou como um relógio cruel, lembrando que o tempo cobra tudo o que a gente empurra para depois. Ele disse que não queria morrer levando consigo uma verdade que me mantinha vivendo uma mentira. Perguntei por que ele tinha vindo até mim. Por que não tinha confrontado o meu marido? Por que não tinha exigido explicações da própria filha? Ele respondeu que já tinha feito isso. Que a filha chorou, prometeu terminar, prometeu se afastar, que meu marido prometeu o mesmo. Promessas que duraram semanas, meses, nunca anos. Disse que os netos eram usados como argumento para tudo continuar exatamente como estava, e que, no fim, a única pessoa que nunca teve escolha fui eu. A pessoa que acreditava estar vivendo uma vida comum, com problemas comuns, sem saber que havia um segundo mundo inteiro sendo sustentado às minhas custas emocionais. Quando ele terminou, pediu desculpas. Não como quem se absolve, mas como quem reconhece que a verdade também machuca. Disse que não esperava perdão, nem compreensão. Só queria que eu soubesse antes que fosse tarde demais para mim também. Antes que eu envelhecesse em cima de uma história que nunca foi inteira. Ele se afastou da janela devagar, como se cada passo custasse mais do que parecia. Eu fechei a janela sem perceber em que momento minhas mãos se moveram. Fiquei ali, parada, tentando organizar pensamentos que não queriam obedecer. Parte de mim queria ligar para o meu marido imediatamente. Outra parte queria fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas havia algo novo, uma espécie de silêncio diferente dentro de mim, como se uma porta tivesse sido aberta e não houvesse mais como fechá-la. Peguei a bolsa, as chaves, sem pensar muito. Ligar o carro foi um reflexo. Eu precisava chegar em casa. Precisava ver com meus próprios olhos se ainda reconhecia aquele lugar como meu.
O trajeto pareceu mais longo do que nunca. Cada semáforo era uma pausa desconfortável. Cada rua conhecida parecia estranha, como se eu estivesse dirigindo dentro de uma versão paralela da minha própria vida. Quando estacionei, fiquei alguns segundos com a mão na chave, respirando fundo, tentando me preparar para uma conversa difícil, para um confronto, para qualquer coisa que confirmasse ou negasse aquela revelação. Eu não estava preparada para o que aconteceu. Assim que abri a porta, o que eu vi me deixou paralisada. Não foi uma cena explícita, não foi um choque teatral. Foi algo pior. Foi normal demais. Brinquedos espalhados pela sala que não eram dos meus sobrinhos. 2 copos pequenos com restos de suco sobre a mesa. Um cheiro de comida que eu não tinha feito. E no sofá, uma mochila infantil que eu nunca tinha visto antes, aberta, com um caderno onde estava escrito, em letra grande e torta, um sobrenome que não deveria estar ali. O mesmo sobrenome que eu carregava havia 12 anos. Eu fiquei olhando para aquela mochila como se ela pudesse se mexer sozinha e explicar tudo sem que eu precisasse fazer perguntas. O silêncio da casa era ensurdecedor. Não havia vozes, não havia passos, não havia ninguém ali naquele momento. Só vestígios. Vestígios demais para serem ignorados. Fechei a porta devagar, com cuidado excessivo, como se qualquer barulho pudesse provocar um desabamento. Caminhei pela sala sentindo o chão frio sob os pés, tentando lembrar se em algum momento recente eu tinha autorizado visitas, se alguma amiga tinha passado ali com crianças, se existia uma explicação plausível que não envolvesse a conversa daquela tarde. Não existia. Peguei o caderno dentro da mochila. Era de escola. Havia desenhos, letras ainda inseguras, tarefas simples. Na primeira página, o nome completo da criança. Nome e sobrenome. O sobrenome do meu marido. Meu sobrenome. Senti um aperto físico no peito, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. Não era só traição. Era uma vida paralela inteira, organizada, estruturada, com rotina, com objetos, com presença. Aquilo não tinha cara de algo escondido às pressas. Tinha cara de algo vivido. Fui até a cozinha. A panela ainda estava morna. Alguém tinha cozinhado ali há pouco tempo. Abri a geladeira e encontrei uma prateleira com iogurtes infantis, desses que eu nunca comprei porque nunca tive filhos. Havia um ímã novo na porta, com um desenho feito à mão. Um sol torto, uma casa, 3 bonecos de mãos dadas. Não reconhecia aquele traço, mas reconhecia a ideia. Família. A palavra ecoou dentro de mim de um jeito estranho. Eu sempre achei que essa era a minha casa. Agora parecia um espaço compartilhado sem que eu tivesse sido avisada. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, imóvel, tentando organizar uma reação que não vinha. Não chorei. Não gritei. Não liguei para ninguém. Era como se o meu corpo estivesse economizando energia para algo maior que ainda estava por vir. Lembrei do senhor idoso, da forma como ele segurava o parapeito da janela, da escolha cuidadosa das palavras. Ele não tinha exagerado, não tinha dramatizado. Ele só tinha entregue os fatos. E os fatos estavam ali, espalhados pela minha casa, ocupando um espaço que eu achava que conhecia. Levantei e fui até o quarto. Abri o guarda-roupa do meu marido. As roupas estavam no lugar. Tudo parecia normal demais. Abri a gaveta de meias, depois a de documentos. No fundo encontrei um envelope pardo. Dentro, contas de escola, consultas pediátricas, recibos de mercado. Tudo organizado por mês. 9 anos. 9 anos de registros silenciosos. O mesmo período que o senhor tinha mencionado. A coincidência deixou de ser coincidência. Era uma confirmação. Senti uma náusea leve. Não de nojo, mas de saturação. Informação demais chegando ao mesmo tempo. Sentei na cama e respirei fundo. Pensei no meu casamento. Pensei nas viagens que ele dizia fazer a trabalho. Nos finais de semana em que ele parecia distante, mas presente o suficiente para não levantar suspeitas. Pensei em como eu tinha aprendido a não pedir demais, a não incomodar, a respeitar o espaço dele. Eu tinha chamado isso de maturidade.
Agora soava mais como treinamento. Peguei o celular. Havia uma mensagem dele, enviada há 1 hora. Vou me atrasar um pouco hoje. Nenhuma explicação. Nenhuma pergunta. Só um aviso. Olhei para a tela por alguns segundos e, pela primeira vez em muitos anos, não respondi. Não por estratégia. Por incapacidade mesmo. Eu não sabia mais qual versão dele estava falando comigo. O marido ou o homem que sustentava outra família enquanto dividia o mesmo sobrenome comigo. Voltei para a sala e me sentei no sofá, exatamente onde a mochila tinha estado. Toquei o tecido como se pudesse absorver alguma resposta dali. Pensei nos filhos que não eram meus. Pensei na filha do senhor idoso, uma mulher que eu nunca tinha visto, mas que conhecia detalhes íntimos da minha vida sem nunca ter pedido permissão. Pensei na coragem daquele homem em bater na minha janela sabendo que me entregaria uma dor que eu não tinha pedido, mas precisava conhecer. Quando a porta se abriu, já era noite. Eu ouvi o som da chave girando e me levantei devagar. Ele entrou falando algo banal, reclamando do trânsito, do dia cansativo. Parou no meio da frase quando me viu em pé, com o caderno da criança nas mãos. Não houve discussão naquele momento. Não houve negação imediata. Houve um silêncio denso, pesado, revelador. O tipo de silêncio que confirma tudo sem precisar de palavras. Eu estendi o caderno em direção a ele. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem aceita uma sentença que já sabe ser justa. Não perguntei nada. Não porque não tivesse perguntas, mas porque naquele instante eu entendi que as respostas não mudariam o que já estava feito. Ele tentou falar. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Disse apenas que precisava de tempo. Que precisava ficar sozinha naquela casa que, pela primeira vez, não parecia mais minha. Ele saiu sem discutir. Levou algumas coisas, não levou tudo, deixou rastros. E quando a porta se fechou atrás dele, eu senti algo que não esperava. Não foi alívio, nem desespero. Foi clareza. Uma clareza dura, incômoda, mas impossível de ignorar. Eu sabia que aquela não era a última revelação. Era apenas a primeira noite em que eu já não podia fingir que não via. Aquela noite foi longa, mas não por causa do choro ou de pensamentos acelerados. Foi longa porque eu fiquei acordada, sentada na sala, observando a casa como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Cada objeto parecia deslocado. Cada lembrança ganhava uma nova leitura. Era como reler um livro conhecido e perceber que as entrelinhas sempre estiveram ali, só que eu nunca tinha aprendido a prestar atenção nelas. Eu não dormi. Preparei um café, quando o dia ainda nem tinha clareado direito, e fiquei olhando pela janela. A mesma janela onde o senhor idoso tinha aparecido. Pensei nele várias vezes. Pensei na escolha difícil de atravessar a cidade, de tocar a vida de uma estranha, de assumir o papel de mensageiro de uma verdade que ninguém quer ouvir. Não havia raiva quando eu pensava nele. Havia um respeito silencioso. Ele não tinha ganhado nada com aquilo. Só tinha cumprido algo que considerou justo. Quando o telefone tocou, eu quase ignorei. Era meu marido. Olhei para o nome na tela e senti uma distância estranha, como se aquele contato não se referisse mais a mim. Atendi. Ele falou com cuidado, como se estivesse pisando em um chão que poderia ceder a qualquer momento. Disse que queria conversar, explicar, que nada era do jeito que parecia. Eu ouvi em silêncio. Não discuti. Não interrompi. Quando ele terminou, eu disse que já sabia o suficiente para entender que aquilo não tinha começado ontem, nem era um erro isolado. Disse que não estava pronta para ouvir justificativas. E desliguei. Passei o dia organizando a casa, não por necessidade prática, mas por tentativa de organizar a cabeça. Separei coisas que eram só minhas. Documentos, fotos antigas, objetos que eu tinha trazido de antes do casamento. Cada coisa colocada em uma caixa era uma confirmação silenciosa de que algo estava mudando de forma definitiva. Não houve drama nesse processo. Houve foco. Um tipo de concentração que eu nunca tinha sentido antes. No fim da tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido.
Era curta, educada. A mulher se apresentou como a filha do senhor idoso. Disse que sabia que o pai tinha falado comigo. Disse que sentia muito pela forma como eu tinha descoberto. Disse que não queria conflito. Que queria apenas esclarecer algumas coisas, se eu achasse necessário. Eu fiquei olhando para a mensagem por vários minutos. A ironia não passou despercebida. Durante anos, ela teve acesso a uma parte da minha vida sem pedir permissão. Agora pedia autorização para falar. Eu não respondi naquele dia. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque entendi que cada conversa precisava acontecer no tempo certo. E aquele ainda não era o momento. Eu precisava primeiro ouvir a mim mesma. Precisava entender como eu tinha chegado até ali sem perceber o caminho. Lembrei de quantas vezes eu tinha engolido desconfortos pequenos para manter uma paz que agora eu via que nunca foi completa. Lembrei de quantas vezes eu tinha sido compreensiva, quando, na verdade, estava apenas me anulando. Nos dias seguintes, a verdade começou a se espalhar de forma silenciosa. Pessoas que eu nem imaginava sabiam. Um comentário atravessado aqui, um olhar diferente ali. Nada explícito, nada direto. Mas eu percebi que aquela história não tinha sido vivida no escuro como eu. Ela tinha sido sustentada à luz do dia por muita gente que escolheu não me contar. Essa constatação doeu mais do que a traição em si, porque revelou algo ainda mais profundo. Eu tinha sido conveniente para muita gente enquanto permanecia desinformada. Houve um momento, alguns dias depois, em que eu sentei sozinha no carro, antes de entrar no trabalho, e pensei em tudo aquilo. Pensei em como histórias como a minha se repetem, em como tantas mulheres vivem versões parecidas dessa cegueira forçada. E pensei, quase como um comentário interno, que talvez dividir essas histórias fosse uma forma de não deixar que elas se percam no silêncio. Se ouvir relatos assim faz sentido para você, apoiar espaços onde essas narrativas existem ajuda mais do que parece. Mas naquele instante, isso foi só um pensamento passageiro, não um plano. O senhor idoso faleceu 2 semanas depois. Soube por uma mensagem curta da filha dele. Não houve convite para velório, nem eu esperava. Fiquei sentada na sala quando recebi a notícia e fechei os olhos por alguns segundos. Senti um peso estranho no peito, uma mistura de tristeza e gratidão. Ele não viveu para ver as consequências da verdade que contou, mas me deu algo que ninguém mais teve coragem de me dar: a chance de escolher com consciência. Eu ainda não tinha tomado todas as decisões. Nada estava completamente resolvido. Mas algo fundamental já tinha mudado. Eu não estava mais reagindo. Eu estava observando, entendendo, delimitando. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que a vida não estava acontecendo às minhas costas. Ela estava finalmente acontecendo comigo. Depois da morte do pai dela, o silêncio ganhou outro peso. Não havia mais aquela figura externa segurando a verdade, como quem segura algo quente demais. Agora, tudo estava espalhado entre nós 3, e cada um precisava decidir o que fazer com isso. Eu ia indo trabalhar, cumprindo horários, respondendo e-mails, vivendo uma rotina que por fora parecia intacta. Por dentro, eu estava em um estado de atenção permanente, como se finalmente tivesse entendido que minha vida precisava ser observada com mais cuidado do que eu jamais tive. Alguns dias depois, aceitei encontrar a filha do senhor idoso. Não foi um impulso, foi uma escolha pensada. Marcamos em um café neutro, longe da minha casa, longe do trabalho dela, longe de qualquer lugar que pudesse carregar significado demais. Quando ela chegou, reconheci algo imediatamente. Não era uma vilã de novela, não era alguém obviamente cruel. Era uma mulher comum, cansada, com marcas de escolhas difíceis no rosto. Isso não amenizou nada, mas tornou tudo mais real. Ela falou pouco no início. Disse que não esperava perdão. Disse que tinha vivido anos dividida entre culpa e conveniência. Que no começo acreditou nas promessas de que ele iria resolver a situação. Depois, acreditou que já não havia mais como voltar atrás
sem machucar todo mundo. Usou os filhos como argumento, não como desculpa, mas como fato. Eu ouvi tudo sem interromper, não para ser educada, mas porque precisava entender até onde ia aquela história sem o filtro da minha imaginação. Quando chegou a minha vez de falar, eu não levantei a voz. Disse que o maior dano não foi a traição em si, mas a naturalidade com que a minha ausência de escolha foi aceita. Disse que, enquanto eles decidiam, eu apenas vivia as consequências. Que ninguém me perguntou se eu concordava em sustentar emocionalmente um casamento que não existia mais como eu imaginava. Ela abaixou os olhos. Não pediu desculpas novamente. Acho que percebeu que algumas coisas não cabem mais nessa palavra. Saí daquele café mais cansada do que aliviada, mas com algo importante resolvido. Eu não precisava mais preencher lacunas com suposições. Eu sabia o suficiente. Nos dias seguintes, procurei um advogado. Não por vingança, por clareza, por limite. Descobri movimentações financeiras que eu nunca tinha acompanhado de perto. Descobri que parte do que eu acreditava ser gastos do casal sustentava outra casa, outra rotina. Nada ilegal. Tudo cuidadosamente diluído para não chamar atenção. A constatação não me fez explodir. Me fez agir. Quando finalmente sentei com meu marido para uma conversa definitiva, eu já não estava em posição de implorar nem de acusar. Eu estava informada. Isso muda tudo. Ele tentou explicar, tentou reorganizar a narrativa, tentou se apresentar como alguém dividido entre responsabilidades. Eu ouvi e, ao final, disse que não havia mais espaço para aquela configuração, que eu não iria disputar um lugar que eu nunca deveria ter perdido, que não era vingança. Era sobrevivência. A separação não foi rápida nem simples. Houve ajustes, papéis, conversas difíceis. Houve momentos de solidão real, mas também houve algo novo. Coerência. A casa voltou a ser minha. Não porque ele saiu, mas porque eu parei de dividir espaço com uma mentira. As coisas foram se assentando aos poucos. Não houve triunfo, houve estabilidade. Às vezes, eu penso no senhor idoso, no gesto silencioso de bater em uma janela, sabendo que aquilo mudaria destinos. Ele não me salvou. Não me protegeu da dor, mas me devolveu algo essencial. A verdade no tempo em que ainda era possível escolher. E hoje, quando olho para a minha vida, não penso em revanche, nem em perda. Penso em limite, em dignidade, em ter ficado de pé sem precisar empurrar ninguém para baixo. Não foi vingança, foi sobrevivência. E se você chegou até aqui comigo, obrigada por ouvir até o fim. Histórias como essa continuam existindo enquanto o silêncio parece mais confortável do que a verdade. Se inscrever no canal ajuda a manter essas narrativas vivas, para que menos pessoas descubram tarde demais aquilo que já estava batendo à janela. Mesmo depois de tudo isso, a história ainda não tinha terminado dentro de mim. As decisões práticas avançavam, os papéis iam sendo assinados, a rotina encontrava um novo eixo, mas havia uma camada mais profunda que insistia em pedir atenção. Eu comecei a perceber como aquela experiência tinha reescrito memórias antigas. Situações que antes pareciam neutras passaram a fazer sentido de outro jeito. Comentários soltos, ausências justificadas, silêncios que eu tinha aprendido a respeitar sem questionar. Não era uma revisão obsessiva do passado, mas um ajuste de foco. Como se eu estivesse finalmente olhando para a minha própria vida sem filtros emprestados. Algumas pessoas se afastaram nesse período. Outras se aproximaram de forma inesperada. Uma colega de trabalho, por exemplo, me contou uma história parecida com a minha durante um almoço simples, desses sem cerimônia. Ela falou baixo, quase como quem confessa algo que nunca teve espaço para existir. Percebi ali que a minha dor não era um ponto fora da curva. Era parte de um padrão silencioso que muitas de nós aprendemos a normalizar. Aquela conversa não me fez sentir melhor, mas me fez sentir menos isolada. Houve também o contato com os filhos dele. Não diretamente, não de forma dramática, mas através de perguntas que começaram a surgir nos processos legais. Crianças que não tinham culpa de nada,
mas que existiam como prova viva de uma escolha mantida por anos. Eu me vi tendo que sustentar uma postura ética mesmo quando ninguém estaria olhando. Não era sobre ser maior do que ninguém. Era sobre não me perder de mim mesma no caminho. Estabelecer limites claros, sem crueldade, sem espetáculo. Em alguns momentos, a raiva apareceu. Seria mentira dizer que não, mas ela vinha diferente do que eu imaginava. Não era explosiva. Era uma raiva fria, quase racional, que durava pouco e dava lugar a uma pergunta mais importante. O que eu faço com isso agora? Essa pergunta passou a guiar meus dias. Não mais, por que fizeram isso comigo? Mas, como eu sigo sem repetir esse lugar? A resposta não vinha pronta, mas começava a se formar em pequenas escolhas diárias. Eu mudei alguns hábitos, coisas simples. Passei a voltar para casa mais cedo em alguns dias, só para ficar em silêncio. Reduzi compromissos sociais que eu mantinha por obrigação. Comecei a prestar atenção no meu próprio cansaço, algo que eu sempre empurrei para depois. Não era um processo bonito de ver, era honesto. E isso, por si só, já era novo para mim. Em um desses fins de tarde silenciosos, encontrei novamente a mochila infantil que eu tinha guardado no fundo do armário. Não por apego, mas por não saber o que fazer com ela naquele primeiro momento. Abri o zíper com cuidado. O caderno ainda estava lá. Folheei devagar. Desenhos simples, frases curtas, tentativas de escrever o próprio nome. Fechei tudo e respirei fundo. Aquela mochila não representava apenas uma traição. Representava o tamanho do tempo que eu tinha vivido sem saber a verdade. Decidi doá-la no dia seguinte. Não como um gesto simbólico para os outros, mas como um encerramento silencioso para mim. Eu ainda não sabia exatamente onde aquela história me levaria, mas pela primeira vez eu tinha certeza de onde eu não voltaria. E isso, mesmo sem alarde, já era uma forma de vitória. Com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer. As pessoas pararam de me perguntar como eu estava. Não porque eu estivesse melhor, mas porque eu já não demonstrava fragilidade do jeito que esperavam. Eu continuava educada, funcional, coerente. Isso confundia. Existe uma expectativa quase automática de que uma mulher traída esteja quebrada, amarga, à deriva. Quando isso não acontece, o desconforto muda de lado. Eu percebi olhares avaliando se a minha postura era frieza, orgulho ou negação. Nenhuma dessas coisas. Era limite. Em uma das últimas conversas com meu marido, já no meio do processo de separação, ele disse algo que ficou ecoando por dias. Disse que nunca imaginou que eu sairia tão inteira. Não foi um elogio. Foi uma constatação atravessada por surpresa. Como se, em algum nível, ele tivesse apostado na minha desorganização para justificar a própria escolha. Eu não respondi, porque naquele momento eu entendi algo importante. A minha dignidade não precisava ser explicada para quem se beneficiou da minha ausência de informação por tanto tempo. Também houve tentativas sutis de reaproximação. Não reconciliação explícita, mas gestos pequenos, mensagens fora de contexto, lembranças evocadas como se fossem convites. Eu não caí nelas. Não por rancor, mas porque já não fazia sentido negociar com quem passou anos negociando a minha vida sem me incluir na mesa. Aprendi que fechar uma porta não exige barulho, exige consistência. Em paralelo, a história começou a circular de formas distorcidas. Houve versões em que eu era fria demais, em que eu sabia e aceitei, em que ninguém é totalmente inocente. Não confrontei nenhuma. Não corrigi. Existe um momento em que a gente entende que tentar controlar a narrativa alheia custa caro demais. Eu sabia da minha verdade. E pela primeira vez, isso era suficiente. O mais inesperado foi perceber como a minha relação comigo mesma mudou. Eu passei a confiar mais nas minhas percepções. Aquele desconforto pequeno que antes eu ignorava começou a ser ouvido, não como paranoia, mas como sinal. Aprendi que maturidade não é suportar tudo em nome da estabilidade. Às vezes, é justamente o contrário. É aceitar que algo precisa ruir, para que a gente não desmorone junto.
Alguns meses depois, encontrei casualmente a filha do senhor idoso em um mercado. Não houve cena, nem conversa longa. Apenas um aceno discreto. Nos olhos dela, vi algo diferente da última vez. Não era paz, mas era consequência. E isso também ensina. Cada um carrega o peso das escolhas que fez, cedo ou tarde. Não cabe a mim equilibrar essa balança. Em casa, a vida seguia em um ritmo novo. Menos previsível, menos cheia, mais honesta. Eu ainda sentia falta de uma ideia de futuro que eu tinha construído, não da pessoa. E essa distinção demorou para ficar clara. A gente não sente falta do que nos feriu. Sente falta da versão de nós mesmos que acreditava em algo que não existia. Quando entendi isso, a saudade perdeu força. Houve uma noite específica, simples, em que eu estava sentada no chão da sala, com caixas ainda por organizar, e me peguei sorrindo sozinha. Não por felicidade intensa, mas por algo mais raro. Alívio. O alívio de não precisar mais desconfiar, ajustar expectativas, explicar ausências, interpretar silêncios. A vida estava mais silenciosa. E dessa vez, o silêncio não escondia nada. Eu pensei novamente no senhor idoso. Na coragem tardia, mas ainda válida. Na escolha de não morrer cúmplice. Ele não foi herói, nem salvador. Foi humano. E isso fez toda a diferença. Às vezes, a justiça não vem como reparação, vem como informação. E a partir dela, cada um faz o que consegue. Eu segui fazendo o que estava ao meu alcance. Um dia de cada vez. Sem pressa de provar nada para ninguém. Sem necessidade de revanche. Apenas seguindo em frente com algo que eu não tinha antes. Consciência. E isso muda completamente a forma como a gente pisa no próprio chão. Com o tempo, a história deixou de ser o centro dos meus dias. E passou a ocupar um lugar mais específico dentro de mim. Não desapareceu, mas também não comandava mais tudo. Era como uma cicatriz que não dói ao toque, mas lembra, com precisão, onde foi o corte. E essa lembrança começou a funcionar menos como peso e mais como referência. Um limite claro do que eu não aceitava mais. Eu percebi isso numa situação simples, quase banal. Um colega novo no trabalho fez um comentário atravessado, desses que antes eu teria ignorado para evitar clima ruim. Dessa vez, eu não ignorei. Respondi com calma, sem agressividade, mas deixando claro que aquele tipo de colocação não era adequada. Ele se desculpou na hora, visivelmente surpreso. Depois, fiquei pensando no quanto eu tinha passado anos engolindo pequenos incômodos, achando que isso era maturidade. Não era. Era treino para tolerar o intolerável. Também comecei a notar como meu corpo reagia diferente às coisas. Antes, eu vivia cansada, tensa, com uma sensação constante de que precisava dar conta de tudo sozinha. Aos poucos, esse peso foi diminuindo. Não porque a vida ficou fácil, mas porque eu parei de carregar responsabilidades que nunca foram minhas. A saúde, curiosamente, começou a responder. Dormia melhor. Respirava melhor. Como se o meu organismo também tivesse entendido que a ameaça tinha passado. Houve um dia em que encontrei, no fundo de uma gaveta, a aliança que eu tinha tirado logo depois daquela noite. Eu tinha guardado sem pensar muito, quase por reflexo. Fiquei olhando para ela por alguns minutos. Não senti raiva, nem tristeza intensa. Senti distância, uma distância saudável. Coloquei a aliança de volta na gaveta e fechei. Não precisava decidir nada sobre aquilo naquele momento. Nem tudo exige um gesto simbólico imediato. Algumas coisas se resolvem sozinhas quando perdem o significado. As conversas com o advogado avançaram. Os acordos foram sendo definidos. E eu percebi algo curioso. Quanto mais objetiva eu ficava, menos conflito surgia. Não havia espaço para manipulação emocional quando eu falava apenas do que era concreto. Datas, valores, prazos. Isso também foi um aprendizado. Clareza não provoca guerra.
ela só expõe quem estava se beneficiando da confusão. Em algum ponto desse processo, me dei conta de que eu não pensava mais diariamente no meu marido, nem na outra mulher, nem nos filhos deles. Pensava em mim, nos planos que tinham ficado em suspensão por anos sem que eu percebesse, em cursos que eu sempre adiei, em mudanças simples que agora pareciam possíveis. Não havia euforia nessas ideias. Havia permissão. E isso para mim era enorme. Teve uma manhã específica em que acordei antes do despertador, com a luz entrando pela janela, e senti algo que eu não sentia havia muito tempo: curiosidade pelo dia. Não ansiedade, não obrigação. Curiosidade. Levantei, fiz café, sentei à mesa e fiquei ali alguns minutos, em silêncio, percebendo o quanto aquele momento era inteiro. Não faltava nada essencial ali. Eu estava inteira ali. Às vezes, ainda me perguntam se eu me arrependo de ter escutado aquele senhor. Se eu teria preferido não saber. Eu nunca respondo de imediato, porque a resposta não é simples, mas é honesta. Doeu saber, sim. Mudou tudo. Mas não saber teria me custado muito mais. Teria me custado anos de mim mesma. Hoje, quando penso naquela batida na janela, não penso mais no choque. Penso no gesto. Um homem velho, doente, escolhendo não morrer em silêncio, escolhendo quebrar um ciclo que não começou comigo, mas poderia ter continuado através de mim. Ele não me deu uma verdade confortável. Me deu uma verdade possível. E isso foi suficiente. Eu sigo em frente sem pressa, sem promessas grandiosas, apenas com a certeza de que a minha vida, agora, acontece de frente para mim, sem segredos essenciais, sem histórias paralelas, sem precisar diminuir quem eu sou para caber em uma mentira alheia. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Depois disso, vieram os dias comuns. E eu aprendi que eles também fazem parte da reconstrução. Ninguém fala muito sobre essa fase, porque ela não rende cenas fortes nem frases de impacto. São dias em que nada acontece externamente, mas tudo está se reorganizando por dentro. Eu acordava, trabalhava, voltava para casa, cuidava das pequenas coisas. Pagava contas sozinha pela primeira vez. Tomava decisões sem consultar ninguém. Errava em algumas. Acertava em outras. E aos poucos, isso foi deixando de parecer assustador. Percebi também como certas ausências se tornaram evidentes. Não a ausência dele, mas a ausência de tensão. Não havia mais aquele cuidado constante com o tom de voz, com o horário, com a forma de perguntar. Eu não precisava mais medir palavras para não provocar um fechamento que eu nem entendia direito. A casa ficou mais simples, menos cheia de expectativas invisíveis, mais funcional, mais honesta. Algumas noites ainda eram difíceis, não por saudade, mas por cansaço emocional acumulado. Nessas horas, eu sentava no sofá, apagava as luzes e ficava ali, só respirando. Não buscava distração imediata. Aprendi que atravessar o desconforto sem anestesia era parte do processo, que ignorar sentimentos não os torna menores, só os empurra para lugares onde eles crescem tortos. Teve um dia em que precisei ir ao hospital fazer exames de rotina. Nada grave, mas o ambiente me deixou sensível. Enquanto esperava, observei pessoas ao meu redor lidando com suas próprias fragilidades. Pensei no senhor idoso novamente, na forma como a vida dele estava se despedindo enquanto a minha estava, de algum modo estranho, recomeçando. A verdade que ele trouxe não tinha salvado ninguém de sofrer, mas tinha mudado o rumo das coisas. Às vezes, isso é o máximo que a gente pode fazer. Eu também comecei a escrever. Não para publicar, não para contar a história inteira, mas para organizar pensamentos. Escrevia sobre o que eu sentia naquele dia específico, sem tentar dar sentido imediato. Com o tempo, percebi que minha escrita tinha um tom diferente. Menos justificativa, mais afirmação. Eu não precisava mais explicar por que estava cansada, por que estava quieta, por que tinha mudado. Eu tinha mudado.
E isso bastava. Em encontros sociais, quando alguém perguntava de forma vaga como eu estava, eu respondia: estou bem. E pela primeira vez, isso não era uma forma educada de encerrar assunto. Era verdade. Um bem ainda em construção, ainda sensível, mas real. Não era felicidade constante. Era estabilidade interna. Algo que eu não tinha experimentado antes, porque sempre estive tentando manter algo que não dependia só de mim. Houve também um momento em que percebi que não sentia mais necessidade de ser compreendida por todos. Algumas pessoas continuariam achando que eu exagerei. Outras, que eu fui forte demais. Outras, que eu deveria ter tentado mais. Eu deixei todas com suas versões, porque eu já tinha feito a parte mais difícil, ser honesta comigo. E no fundo, isso mudou a forma como eu me via. Não como vítima eterna de uma história injusta, mas como alguém que atravessou algo duro, sem se deformar no processo. Eu não precisei humilhar ninguém, nem vencer debates, nem provar nada publicamente. Eu só precisei sair de um lugar que me diminuía e permanecer fora dele. A vida seguiu. Não como antes. Melhor não é a palavra certa. Seguiu mais alinhada, com menos ruído, com menos auto-engano. E isso, mesmo nos dias comuns, fazia toda a diferença. Teve um momento específico em que eu percebi que algo essencial tinha mudado em mim. Não foi em uma conversa importante, nem em uma decisão grande. Foi em uma manhã comum, no mercado, escolhendo frutas. Eu me dei conta de que não estava mais com pressa de terminar nada para voltar a um lugar emocionalmente desconfortável. Eu estava ali inteira, presente, sem aquela sensação de que minha vida verdadeira estava sempre em outro lugar, esperando. Antes eu vivia com a impressão constante de que precisava compensar alguma coisa. Ser mais compreensiva, mais flexível, mais paciente. Como se o equilíbrio do relacionamento dependesse exclusivamente da minha capacidade de ceder. Quando essa estrutura caiu, eu percebi o quanto ela tinha moldado minhas escolhas, sem que eu percebesse. E também percebi que reconstruir não significava criar algo totalmente novo, mas recuperar partes minhas que tinham sido silenciadas aos poucos. Algumas conversas difíceis ainda surgiam. Pessoas que, bem intencionadas ou não, insistiam em perguntar se eu não pensava em reconsiderar, se não achava que todo mundo erra, se não era possível recomeçar. Eu ouvia sem me fechar, mas respondia com honestidade. Dizia que erro pressupõe interrupção, arrependimento, reparação. O que eu vivi foi manutenção. Sustentação consciente de uma mentira por quase uma década. E isso não se conserta com promessas tardias. Curiosamente, quanto mais eu falava com calma, menos as pessoas insistiam. Não porque concordassem, mas porque percebiam que eu já tinha atravessado a parte mais difícil sozinha. Não havia espaço para convencimento. Havia apenas respeito ou afastamento. E ambos eram aceitáveis. Também comecei a perceber como minha história despertava algo nos outros. Algumas mulheres se aproximavam com cuidado, como se estivessem testando se era seguro falar. Contavam pequenos episódios, desconfianças antigas, sensações de invisibilidade. Eu nunca dizia o que elas deveriam fazer. Nunca dei conselhos diretos. Apenas escutava. Porque eu sabia, agora, o valor de ser ouvida sem julgamento. Às vezes, isso é o primeiro passo para qualquer escolha verdadeira. Em uma dessas conversas, pensei de novo que histórias assim não deveriam existir apenas em sussurros. Que dar nome ao que é vivido em silêncio pode ser um alívio para quem ainda está tentando entender o próprio desconforto. Foi um pensamento passageiro, mas recorrente. E eu aprendi a respeitar pensamentos recorrentes. Eles costumam apontar para algo que ainda está se formando. Minha relação com o futuro também mudou. Antes, eu fazia planos longos tentando garantir segurança. Agora, eu pensava em possibilidades. Não no sentido ingênuo, mas no sentido honesto de quem sabe que controle absoluto é uma ilusão. Eu não precisava prever tudo. Precisava apenas não me trair de novo para sustentar algo que não me incluía. Às vezes, à noite, eu me pegava lembrando da vida que eu achei que tinha. Não com dor aguda,
mas com uma espécie de luto calmo. Eu deixava esse sentimento passar sem brigar com ele. Entendi que algumas despedidas não são de pessoas, mas de versões nossas que acreditaram em algo que não era real. E isso também merece respeito. Eu seguia, dia após dia, construindo uma rotina que não exigia que eu fosse menos para que alguém fosse mais. Isso não me fez invencível. Me fez justa comigo mesma. E depois de tanto tempo vivendo dentro de uma história incompleta, isso era mais do que suficiente para continuar. Houve um dia em que precisei voltar ao bairro onde eu tinha morado no início do casamento. Fui resolver algo burocrático, rápido, sem carga emocional prevista. Mas o corpo lembra antes da cabeça. As ruas, as fachadas, o jeito como a luz batia no fim da tarde trouxeram memórias que eu não revisitava havia anos. Não memórias felizes nem tristes. Memórias neutras, de uma época em que eu ainda acreditava que esforço e lealdade eram garantias suficientes. Caminhei devagar por alguns minutos antes de entrar no lugar que precisava. Observei casais passando, pessoas discutindo no celular, crianças correndo. A vida acontecendo em camadas, como sempre. E ali, pela primeira vez, eu percebi algo com muita clareza. Eu não invejava nenhuma daquelas cenas. Não porque estivesse acima delas, mas porque eu finalmente entendia que aparência e realidade raramente caminham juntas. Eu não queria mais histórias bonitas por fora e vazias por dentro. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha de fechamento. Não um encerramento definitivo, mas um ponto final interno em algo que vinha se arrastando há muito tempo. Preparei o jantar só para mim, sentei à mesa e comi devagar, em silêncio. Não era solidão. Era presença. E isso mudou completamente a experiência. Algum tempo depois, recebi uma última mensagem do meu ex-marido. Não era pedido, nem acusação. Era quase um desabafo tardio, falando sobre arrependimento, sobre não ter imaginado que tudo tomaria aquela proporção. Li com atenção, sem pressa. E quando terminei, percebi que não havia nada ali que exigisse resposta. Algumas mensagens não pedem réplica. Pedem apenas reconhecimento interno de que aquele ciclo, de fato, terminou. Apaguei a conversa e segui. Também pensei, em alguns momentos, nos filhos que não eram meus. No futuro deles. No tipo de normalidade que aprenderiam observando os adultos ao redor. Não senti culpa, nem responsabilidade. Apenas uma tristeza breve, honesta. Crianças não escolhem os acordos que herdam. Mas eu tinha escolhido não perpetuar o meu. E isso também era um limite legítimo. Aos poucos, comecei a ocupar espaços novos. Não grandes mudanças, não viradas cinematográficas. Pequenos deslocamentos. Um curso que eu sempre achei que não tinha tempo. Um hobby abandonado. Um fim de semana passado sozinha sem a sensação de estar faltando em algum lugar. Essas coisas simples começaram a redesenhar quem eu era fora de qualquer relação. Em uma dessas noites tranquilas, sentei perto da janela novamente. A mesma janela. Não esperando ninguém. Apenas observando a rua. Pensei em como aquela batida tinha dividido minha vida em antes e depois. E percebi que, embora o depois tivesse começado com dor, ele também tinha aberto espaço para algo que eu nunca tive antes. Autonomia emocional. Eu não precisava mais que alguém confirmasse minha realidade para que ela fosse válida. Se alguém me perguntasse hoje o que aquela história me ensinou, eu não falaria sobre traição. Falaria sobre silêncio, sobre o perigo de normalizar o desconforto. Sobre como a gente pode viver anos dentro de algo que não nos contempla, porque aprendemos a chamar isso de amor, de compromisso, de maturidade. E como é difícil, mas necessário, desaprender. Eu não saí dessa história mais forte no sentido heróico. Saí mais lúcida, mais atenta, mais responsável por mim. E isso muda completamente o jeito de viver. Ainda havia caminhos pela frente. Ainda havia ajustes, dúvidas, dias bons e ruins. Mas havia algo inegociável agora.
Eu não abriria mão da verdade para manter uma estrutura que só funcionava à custa do meu silêncio. E isso, mesmo sem plateia, mesmo sem aplauso, foi a decisão mais importante que eu já tomei. Depois dessa decisão interna, eu achei que tudo ficaria mais simples. E, de certa forma, ficou. Mas simplicidade não é sinônimo de leveza imediata. O que veio foi uma espécie de responsabilidade nova. Quando a gente para de mentir para si mesma, não dá mais para se esconder atrás de desculpas prontas. Cada escolha passa a ter peso real, e isso assusta. Teve dias em que eu senti vontade de voltar a ser aquela versão de mim que aceitava menos para não ter que decidir tanto. Não era saudade da relação. Era saudade da anestesia. Da falsa segurança de achar que, mesmo desconfortável, tudo estava sob controle. Reconhecer isso foi importante. Porque me mostrou que liberdade também exige maturidade emocional. Não dá para romantizar o processo. Em uma conversa com uma amiga antiga, que me conhecia de antes do casamento, ela comentou algo que me atravessou mais do que imaginava. Disse que eu parecia diferente, mas não sabia explicar exatamente como. Depois pensou um pouco e completou: "Você não pede mais permissão para existir." Aquilo ficou ecoando dentro de mim por dias. Eu nunca tinha formulado dessa forma, mas fazia todo sentido. Durante anos, eu vivia ajustando meu tamanho para caber em acordos que eu não tinha feito. Também comecei a reparar em como eu lidava com conflitos pequenos. Antes, qualquer discordância me deixava tensa, como se eu precisasse evitar atritos a qualquer custo. Agora, eu conseguia sustentar o desconforto de um não, de uma posição diferente, sem sentir que o mundo ia desmoronar. Nem todo conflito é ameaça. Alguns são apenas sinal de que duas realidades não se alinham. E tudo bem. Houve um episódio específico no trabalho em que uma decisão importante precisou ser tomada, e a tendência era empurrar a responsabilidade para depois, como sempre. Eu me ouvi dizendo, com calma, que adiar também era uma escolha e que teria consequências. Não falei isso pensando em mim, mas quando me escutei, entendi que aquela frase também se aplicava à minha própria história. Durante muito tempo, eu tinha adiado perguntas essenciais e vivia as consequências disso sem perceber. Às vezes, à noite, eu ainda me pegava pensando em como tudo teria sido se aquela batida na janela nunca tivesse acontecido. Não como desejo, mas como exercício mental. Provavelmente eu ainda estaria naquele casamento, sentindo que algo não encaixava, tentando melhorar uma estrutura que já estava comprometida na base. Essa ideia não me trazia alívio. Me trazia um arrepio. Não pela dor que eu teria evitado, mas pela vida que eu teria continuado a não viver. Eu também percebi que parei de buscar validação externa para as minhas escolhas. Não precisava mais contar detalhes, nem convencer ninguém de que a minha decisão tinha sido justa. Quem precisava entender, entendeu. Quem não entendeu, nunca esteve realmente interessado em mim, mas na manutenção de uma imagem confortável. Essa distinção ficou clara com o tempo. Aos poucos, a história deixou de ser algo que me definia e passou a ser algo que me informava. Ela não era mais meu rótulo. Era meu repertório. Um lembrete silencioso do que acontece quando a gente ignora sinais por medo de perder uma estrutura que já não nos sustenta. E, paradoxalmente, isso me deu mais coragem para construir coisas novas, sem a pressa de acertar tudo de primeira. Eu seguia vivendo, ajustando, aprendendo, sem grandes anúncios, sem necessidade de provar superação. Apenas honrando um compromisso que eu nunca tinha assumido antes de forma tão clara. O compromisso de não me abandonar para manter a ilusão de pertencimento. Essa promessa, feita em silêncio, começou a orientar tudo o que vinha depois. Essa promessa silenciosa começou a se revelar nos detalhes, em escolhas,